Olá, boa noite. Boa noite para quem tá entrando. Lisete, né? Cristiane. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Enquanto isso, eu vou me organizando aqui. Gisele, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos já começar a tomar uma aguinha, né? Não começar a sessão tosse, meu Deus. Boa noite, Ricardo. Sejam bem-vindos à nossa live. Já estava até sentindo falta já. A gente já acaba acostumando com a rotina, né? Se eu melhorei, Gisele, então, vamos dizer que eu estou melhor do que eu estava, mas assim, não estou 100% ainda, tá? Vamos tentar hoje na live, tô com a aguinha aqui do lado. Durante o dia eu não tossi, então só espero que eu não comece a crise de tosse agora, né? Realmente eu passei, nossa, assim, foi bem complicado, assim, esses dias que eu passei, sabe? Com bastante, me atacou muita sinusite, mas enfim, tamo aí, né? Estou melhor, creio que logo vai passar já. É só... O tempo também não ajuda, né? Hoje aqui pra nossa região tá super úmido já de novo, então tá chovendo, então isso acaba prejudicando um pouquinho, né? A nossa recuperação. Mas enfim, eu tava sentindo já falta de vir aqui e realmente, né, essa live a gente já acaba acostumando, né, uma rotina que a gente acaba acostumando, e eu já tava sentindo falta, porque, né, foi uma semana que eu fiquei longe, na tentativa frustrada da semana passada, mas tamo aí, tenho certeza que hoje vai ser uma live bem legal também, tem bastante pergunta aqui, gostei bastante, assim, da interação de vocês, isso é muito legal. Preciso das perguntas de vocês lá. Vou tirar meu casaco, gente, dá licença. Preciso das perguntas de vocês lá para mim poder, né, ter conteúdo aqui para falar para vocês também, tá? Vou guardar meu casaco aqui, que acabou ficando um pouquinho quente. Oi, Jaque, boa noite para quem tá entrando, bem-vindos, bem-vindas. Bem-vinda à nossa live. Pronto, já me arrumei, já deu boa. A iluminação tá boa, né, gente? O áudio também, né? Como creio que sim. Bom, gente, eu sempre, toda live eu gosto sempre de me apresentar um pouquinho, né? Porque eu sei que sempre tem gente nova, né? Aqui seguindo a gente, então vou me apresentar um pouquinho. E hoje tem perguntas bem diferentes, assim, que eu achei bem legal também. Porque, por isso que eu coloco lá, né, que é para vocês perguntarem tudo sobre cortinas, porque é legal, porque acaba respondendo, né, a pergunta às vezes que vocês colocam acaba respondendo a dúvida de outra pessoa, então é muito legal. Com certeza vai ter dias que eu vou responder perguntas que já foram feitas em outras lives, mas sempre vou responder as perguntas porque sei que são seguidores novos que estão entrando, que talvez no dia que eu respondi não assistiram a live, então por isso que sempre eu vou estar respondendo as perguntas aqui, mesmo que essas perguntas sejam repetidas, tá? Boa noite para quem tá entrando, Celeste. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né, antes de eu começar. Meu nome é Elisângela, eu tenho uma loja de cortinas, né, uma loja física há 15 anos já trabalho com cortinas há muito mais tempo que isso. Eu decidi, né, ter essa página no Instagram e um canal no YouTube para poder toda semana a gente vir trocar ideias, conversar, e todas as terças e todas as quintas-feiras a gente tá aqui às 20 horas para poder realmente passar um pouquinho do conhecimento para vocês e aprender. Eu sempre falo que eu tô aqui não só para falar,
para passar um pouquinho do meu conhecimento, mas também para aprender. E eu aprendo toda live, eu aprendo alguma coisa nova com vocês. E sim, coloco lá no meu ateliê, sim, quando eu aprendo coisas diferentes também, tá? Às terças-feiras sempre é uma live de respostas. Essas perguntas são perguntas bem variadas que as pessoas fazem, né? Com relação às cortinas, qualquer dúvida que elas tiverem. E nas quintas-feiras sempre a gente tem uma live de algum assunto que a gente decide de colocar, né? Às vezes a gente traz convidados, tudo com o intuito de dividir um pouquinho o conhecimento da gente, porque esse nosso campo, esse nosso mercado, né, é tão carente de informações. Quem trabalha nessa área sabe quão carente de informações é. Hoje eu estava falando com uma pessoa, um fornecedor nosso até inclusive, e ele me ligou para me dar os parabéns, até inclusive ele vai estar numa live junto com a gente daqui uns dias que a gente vai programar, e ele me ligou para me dar os parabéns sobre isso, porque a maioria das pessoas, a gente acaba não querendo passar para os outros o conhecimento por medo talvez de, sei lá, perder cliente ou de ficar com algo guardado a 7 chaves ali. Mas eu creio que quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar, quanto mais conhecimento a gente conseguir dividir com vocês, mais coisas boas acontecem pra gente. Esse é o pensamento de a gente poder ajudar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, com uma dica pequena, mas ajudar um pouquinho vocês nessa caminhada que a gente sabe que não é muito fácil, né? É uma caminhada um pouco difícil, que tem os perrengues, muitos perrengues. Essa semana tô num perrengue bravo. Hoje de manhã até postei um vídeo bem cedinho, né? Dizendo que eu ia postar um pouquinho do nosso trabalho e acabou não dando totalmente certo como deveria. A gente trouxe de volta, enfim, então vou refazer. E por que eu gosto de falar isso pra vocês, gente? Porque muitas vezes quando... Eu não estava acompanhando os comentários. Muitas vezes quando vocês aí que me assistem vejam, né, as cortinas. Boa noite, Laura, que entrou agora. Veem as fotos das cortinas lindas e maravilhosas e ficam imaginando talvez, nossa, essa loja só posta foto de cortina linda, nossa, isso deve ser, né, não deve ter perrengue. Tem perrengue sim, tá, gente? Tem perrengue todo dia. A gente trabalha sob medida, então eu sempre falo que esse é o preço que a gente paga por trabalhar sob medida, porque o nosso trabalho é diferenciado. A gente não faz uma cortina, eu digo sempre que a gente faz a cortina. O nosso trabalho é diferenciado, a gente sempre vai ter desafios para enfrentar. Tá? Não é só vocês que passam por desafios, eu também passo, eu também tenho que quebrar a cabeça, eu também tenho que trocar ideia com as minhas funcionárias, com as meninas que trabalham comigo, com a minha equipe, porque muitas vezes, por mais que a gente tenha experiência no assunto, né, que 15 anos não é uma mega experiência, tem gente que tem muito mais tempo que eu, mas mesmo assim a gente se depara por situações difíceis de resolver, difíceis de encarar, mas que eu sempre falo que os desafios da vida da gente servem de degrau para a gente subir. O que a gente deve pensar? Cada desafio, cada dificuldade, cada problema, cada erro que a gente faz, a gente precisa o quê? Consertar. Pensar que isso vai me servir de exemplo para mim poder sempre fazer o melhor. Dessa forma eu não vou fazer porque não ficou bom, mas o que eu posso melhorar? Então esse é o pensamento de todo mundo, tá, gente? Sempre dar o melhor para sim conseguir chegar na cortina de alto padrão de qualidade, que é o que eu sempre falo aqui nas lives. Alto padrão de qualidade, tá? Quando eu falo de alto padrão, eu não tô falando só de uma cortina com valor agregado. Não, eu tô falando de alto padrão de qualidade. E quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, sabe o quanto que eu bato nessa tecla. E o quanto vale a pena a gente insistir e a gente não desistir.
a gente precisa insistir, não desistir. Essa palavra não existe no nosso vocabulário. No meu, pelo menos, não tem, tá? Então, eu espero que o de vocês também não, tá? Porque eu tenho certeza que todas as dificuldades que vocês passam está servindo, sim, de degrau para vocês continuar caminhando, tá bom? Vamos lá para as nossas respostas, né? Vou tomar uma aguinha de novo. Oi, boa noite para quem tá entrando agora. Valdo, hoje tá me assistindo, amor? Tá. Vamos lá, por enquanto tô de boa. Vamos lá, acho que vai dar boa, hoje eu vou conseguir falar até o final. Bom, uma pergunta que foi me deixado lá na caixinha é assim. A prega, perguntando, né, numa cortina, né? Eu entendi que foi dessa forma. Que ela perguntou que para ter um acabamento bonito, eu postei inclusive essa semana, acho que 2 perguntas foram deixadas ali, estava relacionado com a cortina que eu coloquei de fundo. Boa noite, Rosane. Mas eu entendi dessa forma, tá? Me diz, a pergunta era o seguinte, perguntando se a prega, eu imagino que estava falando da cortina que eu postei, se para ter uma cortina com caimento legal, um caimento bonito, o que era como que eu vou dizer? Era o alinhamento do fio, o que precisa ter, vamos dizer assim, para uma cortina na prega macho ter um bom caimento, tá? Então ela perguntou se era o alinhamento do fio, se era a quantidade de tecido ou era o tecido. Oi, Nayá, boa noite. Eu vou responder dizendo que é um conjunto das 3 coisas, tá? Primeira coisa, alinhamento do fio quer dizer que a gente precisa ter, sim, né, um tecido que não seja enviesado, tá? Quem me conhece sabe, quem foi meu aluno, a Celeste dizendo que tá em lua de mel com o aprendizado do curso, que bom. Oi, Fabrício, boa noite. Quem me conhece sabe que eu gosto sempre de trabalhar com tecidos de boa qualidade, tá? Então, o primeiro ponto para a cortina ter um caimento perfeito, né? Principalmente igual aquela que eu postei lá nos stories, né? Então, o tecido, ele tem que sim ter um alinhamento de fios, que quer dizer o quê? Não pode ser um tecido enviesado. Acontece muito da gente comprar tecido enviesado, tá? E não falo só de tecido, né, que seja da China. Eu já comprei tecido nacional que também, às vezes, o tecido não vem com um bom caimento, ele vem enviesado. Então, isso é um ponto que vocês têm que ver, identificar lá quando vocês vão cortar esse tecido. Como que eu faço para ver isso, Preta? Como que eu faço para saber se o tecido está enviesado? Uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Eu acho que nem no curso eu não falei isso, tá? Me lembrei agora por conta dessa pergunta. Como que eu faço? O tecido geralmente vem dobrado no meio, né? O rolo vem dobrado no meio, geralmente. Para saber se esse tecido ele está correto, vou dobrar a minha folha aqui mesmo. O tecido, né? Assim, bem dobrado assim. Se ele, quando você pegar aqui, tá dobrado. Se ele fizer isso aqui, ele tá enviesado. Então, você corre o risco da prega não ficar... A prega no meio vai ficar as pontas. Quando o tecido é muito enviesado, às vezes uma vira para dentro, a outra vira para fora. Então, esse é um ponto de quando o tecido está enviesado. Lembrando que eu estou falando da forma de trabalhar no sentido de auréola para cima, né? Nesse sentido, né? A auréola lá no sentido onde é o cabeçote, vamos dizer assim, da cortina, tá? Então, se o tecido tiver assim, de lado, e às vezes tá muito de lado, tá? Quando ele tá de lado, ele está enviesado, tá? Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Quando for fazer uma cortina, é legal a gente olhar isso sim, tá? Porque muitas vezes acontece de estar assim. Não quer dizer que ele tem que estar totalmente em linha reta, porque às vezes tem a ver com a dobra, né? Como tá dobrado, tá? Tem esses pontos também. Mas se ele tiver muito de lado,
tem que prestar atenção, tá? Porque às vezes a tua cortina vai começar aqui, ela vai começar legal e ela vai virar pra dentro ou vai virar pra fora, tá? Nas laterais, nas barras. Então, isso é um ponto que tem que ser cuidado. Quantidade de tecido, sim. Na prega macho, é essencial não economizar tecido, gente. Porque quando a gente faz uma prega macho rasa, a tendência é, principalmente em cortinas mais altas, a tendência é o quê? Abrir a prega. Então, ela não vai dar aquele alinhamento igual vocês viram na foto que eu postei. E que eu posto sempre, né? Porque eu amo fazer dessa forma. Por que que eu quase que é uma regra. É uma regra que virou regra. Regra pra gente usar. Uma regra que eu tenho de quantidade de profundidade de prega, mas que eu acabei colocando como regra dentro aqui do meu ateliê, das vendas das minhas cortinas. Sempre que eu vou fazer o orçamento, eu coloco o cálculo de 3,5 por 1. Por que que eu gosto de fazer isso? Ah, Preta, vai muito tecido, ficou muito caro. Lembrando que eu falo que quem acostuma o cliente é você. Você precisa entender que uma cortina só vai ter um bom caimento, um bom alinhamento, se não tiver economia de tecido, tá? Então, esse é um ponto que vocês não podem abrir mão. Dá para fazer com menos profundidade? Dá, mas não vai ficar da forma que deveria, aquele formato com as pregas bem fundas, tá? Então, esse é outro ponto muito importante. Então, o alinhamento dos fios, que é a questão de não ser enviesado, a quantidade de tecido, tá? Que eu amo trabalhar com 3,5 por 1. Ou o tecido, ela perguntou. E sim, eu vou responder que o tecido também é muito importante. Quando eu faço uma venda de um tecido, quando a gente tem um book, né? A gente não tem como a gente já ter feito ter utilizado todos os tecidos do book. Principalmente quando são tecidos novos, como que tu vai saber se esse tecido tem caimento? Então, às vezes eu também corro o risco, o cliente quis comprar, ok, pego na mão, tento sentir a textura dele, se ele tem caimento, se ele é molinho e tal. Mas é essencial o caimento do tecido. Já fiz cortina que eu não gostei do caimento? Já. O que que eu faço? Tiro do meu catálogo. Entendeu? Eu tiro do meu catálogo. Eu não gosto de vender cortina que não tem caimento. Então, se o tecido não é bom, eu posso errar uma vez. 2 eu não erro, não. Eu não faço mais cortina daquela forma. Ah, às vezes o tecido é lindo, mas ele não tem um caimento tão legal, mas às vezes para um chale fica bom. Aí para um chale que é amarrado, tudo bem. Mas cortinas alinhadas precisam ter tecido com caimento. Isso é regra, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso, tá? Então, para prega macho ter, pro resultado, né, de um todo, tem que ter vários pontos que vocês precisam analisar, tá? E por isso, sim, a importância de vocês conhecerem os tecidos. Conhecerem, tá? Cortina magra, cortina gorda, bem isso, né, Nayá? Eu não gosto de cortina magra, tá? Eu fui de cortina magra. Outra coisa que eu não costumo fazer, eu não passo quantidade de tecido para cliente, tá? Eu quero que o resultado do meu trabalho seja bom. Entendeu? Isso é uma coisa que vocês têm que levar. Fiquei apaixonada com a bainha de hoje sem a costura, tô curiosa demais. Então, Celeste, essa é a barra embutida, né, que eu já fiz, tá? E é algo que a gente também já passou ali no curso e fica muito bonito, tá, Celeste? Fica muito bonito. Se tu ainda não fez, faz uma pra te ver, tá? Vale muito a pena fazer aquele formato. Eu amo, tá? Porque não tem, lógico, aparece a costura, não tem como, né? Porque aparece que é embutido ali. Mas ela não aparece, não fica nenhuma costura aparente. Aí, de repente, você pode estar perguntando, né, sobre essa barra que a Celeste comentou, e quem viu meus stories, acho que foi postado no feed até. Ah, e se for um tecido que vai encolher, não vai ter folga? Realmente, então a gente tem que cuidar na composição. Por isso, novamente, eu vou repetir, é assim, ó, essencial vocês conhecerem composição de tecido, vocês precisam saber.
Sabe que uma vez eu fui atender uma cliente e a cliente começou a olhar o tecido, o catálogo, começou a olhar. E ela queria uma cortina muito alinhada e tal. Começou a olhar. Eu olhava a composição, eu dizia, não dá. Olhava, não, esse aí não dá, vai encolher demais. Aí olhava, aí uma hora ela olhou pra mim e disse assim, tá, Preta, qual que eu posso colocar agora? Vai ficar bom. Então vocês entenderam o que eu insisto no meu trabalho? Por que eu insisto nisso? Porque é o resultado do meu trabalho, entendeu? E esse resultado positivo vai me trazer outros clientes, sabe? Ah, eu vou fazer no outro porque faz mais barato, ou porque, sei lá, com certeza se ele faz mais barato é porque tem menos tecido, o acabamento não é igual, tá? Me desculpa, mas não é igual. Essa história de dizer que usou, é a mesma coisa, só que o dela é mais caro. Não, a mesma coisa não é. Porque se fosse igual, a gente sabe quanto que é o preço do linho, a gente sabe quanto que é o preço do Oxford, a gente sabe quanto que é o preço, enfim, do varão, do rodízio, enfim, de tudo que vai na cortina. Se fosse exatamente igual, poderia ter uma diferencinha mínima, né? Que cada um coloca a porcentagem que quer em cima da matéria-prima. Mas quando a diferença é muito grande, gente, a gente precisa abrir o olho. E por isso que eu não abro mão de jeito nenhum da minha qualidade, tá? Isso é muito importante e serve de dica para quem tá começando agora, tá? Principalmente para quem tá começando agora. Por que eu falo para quem tá começando agora? Porque quem já tá tempo no mercado, se não trabalha dessa forma, mude também. Só que às vezes o processo, né, o tempo de mudança é maior. Por que eu falo para vocês, quem tá iniciando agora, já coloque as regras, vocês que tem que colocar as regras que eu digo assim, ó, de não, eu vou fazer isso, passar certeza pro cliente de vocês, eu vou fazer dessa forma porque eu sei que o resultado é positivo. Porque você vai provar para ele que o resultado é positivo, entendeu? Aí se você entrar na onda dele, porque ele quer economizar, você vai entregar um trabalho de má qualidade. Que não vai ter caimento, enfim, que não vai ficar legal, as pregas vão abrir, entendeu? Onde eu quero chegar? Então assim, ó, insista, tá? Seja firme que eu tenho certeza que pode demorar um pouquinho, mas o resultado vem, tá? Vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha, né? Que eu começo a me empolgar, já falo demais. Daqui a pouco já começo a tossir. Mas já tô bem melhor, gente. Boa noite pra quem tá entrando. Tá. Aproveitando essa pergunta, a outra pergunta. Qual tecido não encaixa com prega macho? Eu vou falar uma coisa que, e até quero que vocês, quem puder me responder, eu já tive experiência de alguns tecidos que, da maneira que eu trabalho, que é a auréola pra cima, né, eu não trabalho no sentido de alturas, exceto quando é pé direito alto, né, eu já fiz cortinas que, quando eu trabalhei no sentido de alturas, o tecido ficou armado. Virei, né? O tecido teve caimento. Ou vice-versa. Alguém já passou por isso? Por que eu tô falando isso, gente? Porque pra não se encaixar na prega macho... Oi, boa noite, Daniel. Boa noite pra quem tá entrando. É bem raro não se encaixar na prega macho. Porque como a prega macho... desde que ela tenha bastante tecido, né? Que ela fique bem funda a cortina, tá? Com as pregas bem fundas. Por quê? Quando a gente faz bem fundas, as ondas vão ficar bem, sabe? Com bastante tecido. Já na wave, eu já percebi que nem todo tecido dá pra encaixar na wave. Por quê? Por conta de ter menos tecidos e as ondas, a profundidade ficar menor, elas ficam um pouco mais abertas comparado com prega macho. Então, assim, eu vou te falar que até hoje eu não encontrei um tecido que não encaixasse na prega macho. Ou dava de um jeito o sentido do tecido ou da de outro, tá? Mas prega macho eu faço tudo. Se eu pudesse, eu só vendia prega macho, gente. Tanto que eu amo, sou apaixonada. E assim, eu fico insistindo de falar da prega macho, né? Mas nada contra o wave, já falei isso em outras lives, tá? Acho
super prático, a abertura, a forma de abrir a wave eu acho muito top, porque ela acaba dando menos volume nas laterais e tal, mas eu amo o alinhamento da prega macho. Isso não dá pra negar, né? Quem acompanha meu trabalho lá na Cortina e Companhia sabe, ou até aqui, né, quando a gente posta as fotos, sabe que assim, 80% das minhas vendas é prega macho, e se eu pudesse eu faria 90%, tá? Mesmo que tem gente que diz assim, ai Preta, mas a wave é tão fácil de fazer, a gente só coloca a intertela e coloca a fita, ou enfim, o rodízio, né? E a prega tem que fazer todo aquele trabalho e tal, mas mesmo assim, eu amo de verdade a prega macho, tá? Então, eu já tive, né, só repetindo, já tive situações que em um sentido o tecido tem um caimento, em outro sentido o tecido tem outro, tá? Então, isso a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Quando o tecido é novo, às vezes a gente corre um risco, né? Então, por isso que eu falei lá no início que quando o tecido me dá problema, porque eu também, né? Às vezes o cliente quer, eu não vou dizer não, eu não vou te vender porque eu nunca vendi. Sempre tem a primeira vez, né? A gente precisa vender. Mas quando o tecido me dá problema, ou enfim, não tem o caimento que eu gosto, eu elimino do meu catálogo. Eu elimino no sentido assim, evito vender. Se o cliente passou ali, eu já passo ligeirinho para ele nem ver. Para ver se ele não gosta do tecido, porque eu já vou fazer a cortina já traumatizada, porque eu sei que o resultado não ficou bom. Então, por isso que a gente precisa, sim, ter esse conhecimento para dizer para o cliente, assim, ó, já induzir o cliente a realmente optar, decidir por tecidos com caimento, tá? Isso é muito importante para o resultado do trabalho de vocês. Tá, deixa eu ver a outra. Bastante perguntas sobre prega macho hoje, gente. A outra pergunta diz assim, ó. Você faz o forro costurado junto na prega macho sempre? Sempre não, de vez em quando. Quero dizer que sempre, porque toda semana a gente faz. Isso não é empecilho algum. Eu acho não, tenho certeza, na minha opinião, que quando a cortina, que o tecido é leve, né? Principalmente o linho, que hoje é um tecido, né? O voile flamé, como a gente chama, que é o que mais tem no mercado hoje, que ele é um tecido leve. Quando a gente coloca o forro costurado junto, nossa, eu acho que fica perfeito. Ele encorpa de uma forma, a cortina parece que toma vida, sabe? Eu acho muito lindo o caimento. Dá um pouquinho de trabalho, mas nem é tanto assim. Ele é um pouco mais difícil, vamos dizer assim, porque ele fica um pouco mais pesado, né? Para quem lava cortina em casa, que a maioria das pessoas lavam, né? A gente sabe que a maioria das pessoas lavam cortina em casa. Então, quando é dessa forma, ele fica um pouquinho mais pesado para lavar. Mas nada que impeça, né, de ser lavado na máquina. A gente tem que tomar um cuidado, quando é com um forro costurado junto, de não fazer cortinas muito grandes, sem divisões, por conta da manutenção. O que eu sempre costumo fazer para o cliente quando quando a gente acaba optando de fazer a cortina com o forro costurado junto? Eu sempre questiono se ele lava a cortina em casa, tá? Porque se lava a cortina em casa, aí você tem que entender que você não pode colocar uma cortina gigante com forro costurado junto e o cliente não vai conseguir lavar depois numa máquina, né, de 15, 16 quilos, que é o que geralmente a gente tem na casa da gente. Então, isso é algo que você tem que sempre questionar o teu cliente, tá? Mas, assim, o caimento é perfeito, tá? Perfeito. O que é o segredo da cortina com forro costurado junto? O segredo é de pregar uma entretela perfeita, tá? Pra ela não ficar repuxada em cima, tá? Pesa, né? É bem isso, Ricardo. Pesa bastante, sei. Nossa, a gente já fez cortinas também gigantes, né? Tem alguma situação que é complicado, assim, ó. Principalmente para quem instala, né? A cortina, quando a gente vai colocar na casa do cliente, realmente, às vezes ela é pesada no dia a dia, para o cliente abrir e fechar, todo o peso que o instalador carrega, né, vamos dizer assim, no dia a dia isso para o cliente não vai fazer diferença, porque a cortina,
o peso, quando ela tá na cortina, ela é dividido, né? O peso se dilui, vamos dizer assim, né? Num todo da cortina. Mas, o que é o difícil? A questão de manutenção, né? Então, isso é muito, 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 muito importante, vocês terem essa troca de informações com o cliente de vocês antes de fazer qualquer negócio. E quando eu falo, né? Tô direcionando isso muito para quem é lojista ou quem vende todo, indiferente se tem loja física ou não, mas quem vende todo o conjunto, vamos dizer assim. Mas para quem só traz só quem faz a cortina, que às vezes o cliente traz para ela fazer, né, que tem um ateliê em casa e não vende, né, só presta serviço, vamos dizer assim. Essa é uma informação que quando o teu cliente te trazer, você também precisa ter conhecimento e passar isso para ele, tá? Perguntar, poxa, será que eu posso então dividir em mais partes? Como que é a abertura do vidro enfim, como que é a abertura da porta, do vidro, da janela? Tentar amenizar, vamos dizer assim, o peso, caso o cliente faça essa lavação em casa, tá? Então isso é muito importante de conversar, mas em questão de caimento, gente, é divino, tá? Em qualquer modelo que você quiser, tá? Eu sempre digo que fica muito bom. O que é importante? Também escolher um tecido de forro que tenha caimento, tá? O caimento da cortina é essencial, o caimento do tecido, né? Em qualquer situação, tá? Tá, Bom, uma outra questão sobre veludo, tá? Foi deixado na minha caixinha aqui de perguntas. De perguntas. A questão do tecido de veludo, gente, sobre como que eu trabalho? No sentido de alturas ou trabalho no outro sentido? Bom, eu já tive experiência de tecido, de cortinas, que eu fiz no sentido da forma que eu gosto de fazer, a auréola pra cima, né? E eu vou dizer pra vocês que foi um fracasso, tá? Não ficou bom. E eu tive, por mais que eu não gosto, mas eu tive que optar por fazer no sentido de alturas ou veludo. Mas essa semana, uma aluna minha me falou que ela trabalhou com o tecido no sentido de alturas, como eu falei, e não ficou bom. A barra não ficou legal, enfim. E daí ela, né, enfim, achou que no outro sentido ficaria melhor. O que eu cheguei numa conclusão? Existem várias empresas de tecido no mercado. Então, por isso que a gente tem que sempre buscar o melhor fornecedor. E mesmo quando a gente busca o melhor fornecedor, mesmo assim, existe algumas situações, aconteceu comigo, acontece sempre, aconteceu essa semana, inclusive, que estou com um pedido gigante para devolver, que por mais que tu tenha o mesmo fornecedor, às vezes pode ter um problema no tecido, pode o lote ter problema, enfim. Então, no caso dela, né, que ela falou que a barra não ficou bonita e tal, o veludo, gente, é um dos poucos tecidos que eu uso alfinete, tá? Porque eu vou te falar que o veludo... Por que eu uso alfinete? Porque não pode desmanchar. Não pode desmanchar. O veludo marca. Entende? O veludo, ele tem... eu chamo de pé, né? Não tem? Que às vezes vocês passam a mão de um lado fica crespo e outro fica lisinho? Tem, né? Então, quando a gente faz a barra da cortina, vou dar só um exemplo da barra lateral. Se a gente faz a barra da cortina no sentido que quando... Eu sempre gosto de mostrar, né? Pessoa que fala com as mãos, né? né? Se eu faço a barra, o tecido... Quando tu vai fazendo a barra assim, ó, se ele tá no sentido que ele encrespa, né? Quando passa a mão ele fica arrepiadinho, ela fica com a marca... Fica marcadinho aqui, tá? Já usei aqueles pés de calcador de... Meu Deus, como é que é o nome daquilo? Ele é quase... Me ajude aí se vocês sabem o que eu tô falando. Me fugiu agora, me deu um branco. É um calcador que tem como se fosse um plástico embaixo. Teflon? Não é Teflon, né? Falei merda, né? Opa, desculpa. Falei besteira.
Mas é um calcador, eu já usei aquele. Se vocês souberem, me falem o nome do calcador, que me deu um branco agora aqui, tá? Mas é um calcador, a Preta falando besteira aqui, Jesus. É Teflon, Nayá? É Teflon? Ó, achei, ó. Viu? Falei besteira, era Teflon mesmo. Falei palavrão aqui, era Teflon. Silicone, enfim, mas ele é quase como um plástico, tá? Eu ainda vou fazer uma live dos acessórios que a gente usa na máquina. Eu ainda vou fazer. Enfim, já testei aquele. Eu não achei, tô falando tá? Tô falando a minha experiência. Não achei diferença nenhuma. O que eu cheguei na conclusão do veludo? Depende muito do tecido. Tem tecido que ele estica demais o veludo. Tem vezes que ele não estica tanto. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A dica é no veludo. Faz um teste antes num pedacinho de tecido, tá, gente? Porque assim, ó, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer quanto a isso, tá? Porque o veludo, ele é danado. O que eu sei do veludo, que eu não passo o veludo. Se for passar, tem que colocar, eu já fiz teste, mas tem que colocar um tecido por cima, né? Pra não marcar, tá? Tô tudo falando da minha experiência, tá? Que eu tive com veludo. Eu não vendo muito veludo, gente. Por mais que eu moro na região sul, né? Que aqui pra cá é mais frio, mas eu não vendo muito veludo, tá? Mas assim, a experiência que eu tenho com veludo é que a barra precisa ser alfinetada. Por que eu alfineto a barra? Porque eu não posso errar. A minha barra tem que ser certeira, tá? Então eu alfineto. Se a gente alfineta, não tem como errar, porque ele vai ficar alinhadinho, tá? O corte, a gente tem que cuidar para não cortar enviesado, porque se tu cortou enviesado, ferrou, tu não consegue mais alinhar. Então, o veludo, gente, é um tecido que ele é danadinho pra gente trabalhar com ele, tá? Ele é muito danado, ele é lindo, 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 lindo o veludo. Mas ele tem, sim, alguns cuidados que a gente precisa tomar, tá? Sim, tirando a pressão, sim. Mas, Gisele, eu te confesso que mesmo com todas essas dicas de tirar a pressão, botar o calcador, esse de teflon, silicone, como a gente falou, mas dependendo do tecido, mesmo assim, a gente pena, a gente, sabe, a gente sofre com o danado. Então, tem que ter cuidado, sabe? Mas a pressão do calcador, ela é danada. Porque o que acontece? A gente tem que saber bem o ponto dela, né? Porque se fazer muito frouxo, ela vai patinar. Se fizer muito apertada, ela vai empurrar e vai dar rosca. Então, gente, é um tecido assim, é bem isso mesmo, Nayá. É isso mesmo, a gente paga todos os pecados dessa vida e de mais um pouco, tá? Porque o veludo... Lembra da dica que eu falei? Eu evito vender coisa que me dá problema. Claro que existem algumas situações que às vezes o arquiteto pede, ou que às vezes o ambiente pede, né? Não quer dizer que eu não vou vender. Se eu acho que vai casar, que vai ficar legal, que vai casar com o ambiente, aquele tecido, que aquilo merece. Vamos usar o exemplo do hotel que a gente fez lá em Coxilha Rica, que é frio, né? Um hotel fazenda, que pede, que tem madeira, que é um ambiente frio, que pede uma cortina imponente, porque o veludo ele é muito imponente, ele é lindo. Então, tem situações que sim, a gente faz. Eu fiz aquele chales de veludo com o pé direito de 4 metros e pouco e ficou perfeito. Mas dá trabalho, tá? Não tem como a gente dizer que o veludo é fácil de fazer, porque não é, gente. Ele dá muito trabalho mesmo, tá? Vamos ver mais uma pergunta. Eu até antes de terminar essa live, eu quero tocar um outro assunto aqui. Vou tomar mais um golinho de água. Gente, vamos lá. A outra pergunta, do costurado junto eu já falei. Então, a outra pergunta que foi me deixado, como fazer a emenda no tecido para não ficar repuxado? Então, né, a nossa live de quinta passada, que a gente vai passar para a próxima quinta, a gente vai falar sobre a emenda no tecido quando o pé direito é alto, ou quando não é, né, a emenda no sentido de alturas, né, como fazer.
Duas coisas que eu acho que são essenciais também. Primeiro, ponto, né, que a gente precisa analisar. O ponto da máquina. E por que quando eu falo ponto, eu digo assim, ó, a regulagem da máquina, gente, é algo assim de extrema importância para a tua cortina ficar bem feita, tá? Ponto apertado, jamais. O ponto precisa estar regulado, mas de uma maneira frouxa. Frouxa que eu digo assim, ó, não pode ficar com aquelas pontas. Não tem quando a gente vai ver uma cortina, principalmente essas cortinas que a gente vê pronta, né, de loja, enfim, que vende cortina pronta. Não tem aquelas barras toda repuxada? Então, isso pra mim é o ó, assim, não pode. Barra lateral não pode ficar repuxada, gente, não pode. Se ela fica repuxada, é porque o ponto está apertado, tá? Isso serve para tudo, na verdade, mas duas coisas que aparecem muito quando o ponto da máquina está apertado. Barra lateral e a emenda, tá? Então, a emenda precisa ser feito com a regulagem, a máquina tem que estar muito bem regulada, tá? Como que você vai saber se a tua máquina está regulada? Às vezes você olha o ponto e você olha em cima, olha embaixo. Ah, não, mas ela tá regulada. Isso eu falo que acontece com nós no ateliê todo dia. Aí a gente olha, não, tá regulado, dá boa. Só que existe, até a gente ri lá no ateliê, porque assim, ó, eu tenho a minha máquina, né, que eu costuro com ela, que é a minha máquina. Quando me dá vontade eu vou lá e costuro, ou quando é pra ajudar alguma coisa eu vou lá e sento e faço, né, quando às vezes é alguma coisa que elas precisam de ajuda, ou alguma coisa um pouco mais difícil, eu vou lá e faço. Mas eu só costuro na minha máquina, eu gosto da minha máquina. E engraçado que pra fazer as emendas, as meninas fazem na minha máquina, porque ela é muito reguladinha, a minha máquina. Ela é muito regulada, ela é um ponto bonito e não é apertado. Como que você vai saber? Quando você pendurar uma cortina... Oi, boa noite para quem tá entrando. Quando você pendurar uma cortina, faz o teste. Você pega a barra lateral, dá uma puxadinha assim, ó, uma puxadinha. Se ela faz esse movimento de vai e vem, é porque o ponto está puxando ela para cima, tá? Então, se você passar a ferro essa lateral, lascou. Aí que ela vai aparecer mais repuxada ainda, tá? Então, enfim, agora não é de nós falar de barra lateral, né? Mas enfim, é sobre a emenda. Então eu só quis falar sobre isso também, porque a regulagem da máquina, principalmente na barra lateral e nas emendas, ela fica muito aparente quando ela não está regulada, tá? Então esse é um ponto muito importante. A outra forma, né? E na próxima live eu vou falar sobre isso, sabe? Sobre essas emendas, a gente vai falar sobre isso. Mas a outra forma é fazer um segredinho, que eu já expliquei aqui nas lives, mas quem é meu aluno sabe, quem foi meu aluno, e né, que sempre vão ser, uma vez aluno, sempre vão ser alunos, que é o truquezinho que eu falo, né, que é dar uma firmadinha embaixo e uma soltadinha em cima. Porque quando você costura, vou repetir porque eu sei que tem gente nova aqui na live hoje, quando a gente costura, automaticamente, gente, o calcador, por mais que a pressão da máquina esteja solta, o calcador empurra o tecido e o dente puxa, né? Não é que puxa, mas ele dá uma firmada. Se você não fizer o movimento contrário com as suas mãos, o tecido vai ficar repuxado. Quando a gente faz essa forma de firmar o de baixo e deixar o de cima soltinho, o que que acontece? Se você emendar os dois tecidos aqui, você emendou, né? Agora eu não vou conseguir porque eu tô usando uma folha de papel. Mas você emendou o tecido e você abrir a costura aqui, você abriu, você vai ver, você vai perceber, isso eu vou mostrar na live de quinta, que eu vou mostrar um pedaço de tecido pra vocês verem. Você vai perceber que os dois tecidos, eles têm que estar alinhados. Ah, como que é o alinhado, Preto? O alinhado é o seguinte, não pode estar um tecido lisinho e o outro tecido meio repolhadinho, meio
Se ficar assim, é porque ele não foi pregado da forma correta, tá? Então, quando a gente faz esse truque que eu falei, tá? Na emenda, fica bem certinho, tá? Eu garanto pra vocês. Então, isso é uma dica também para as cortinas de pé direito duplo, ou enfim, quando faz a emenda no sentido vertical, tá? Quem puder acompanhar a live na quinta-feira, eu vou falar mais sobre esse assunto, tá, gente? Outra pergunta, boa noite para quem tá entrando agora. Boa noite. Eu imagino que essa pergunta também foi baseado na cortina que eu postei no fundo, quando eu botei meu Deus, a figurinha lá das perguntas, né, para vocês escreverem lá. Eu imagino que foi isso, né, pelo que eu entendi aqui na pergunta. Quantos centímetros de largura para fazer essa prega? Então, eu imagino que ela estava se referindo à cortina que estava no fundo, tá? Bem, centímetros de prega macho, não existe regra, tá, gente? O que eu costumo fazer? Vamos dizer que mais de 80% das minhas cortinas, eu costumo fazer com espaçamento de 10. Mas eu também, dependendo da largura da cortina, às vezes por uma necessidade, eu faço 10,5, ou eu faço 11, ou eu faço 12. Quando é cortina de pé direito alto, eu gosto de trabalhar com uma prega mais larga, de espaçamento entre elas. Por que eu gosto de trabalhar com espaçamento mais largo? Porque a cortina já é grande, né? Então, se a prega em cima é muito estreitinha, eu acho que não fica muito legal. É um gosto meu, na minha opinião, fica mais bonito, mas a prega é algo que a gente pode trabalhar de várias formas. Lembrando que regras são regras. Quando a gente tem uma regra de corte, você pode aplicar essa regra de corte em qualquer profundidade, em qualquer largura, em qualquer espaço de prega. 10, 10,5, 11, 12, entendeu? Então, vale a pena você sempre analisar cada ambiente, cada espaço, qual largura você faz a prega, tá? Sim, obrigada Celeste, obrigada. Oi Beth, antes tarde que nunca. Tem mais gente atrasada ali, né? Vocês desculpa que às vezes eu não acompanho os comentários, tá? Ai, tô até com dor de ouvido ainda hoje. Tá, gente? Então, assim, só pra explicar, né? A distância entre as pregas é muito importante a gente analisar cada situação. Não existe uma regra. Aquela da foto eu fiz com 10, tá? Respondendo quem me perguntou. Com espaçamento de 10 na frente, tá? Mas eu uso vários tamanhos. Tá, mais uma pergunta, ó, bastante pergunta hoje. Como faz a prega de blackout? Porque faço no franzido e eu quero mudar. Que bom, quando a gente chega na conclusão que a gente precisa mudar, é tão bom, né? A gente sempre evoluir, tá? Então, eu sempre costumo falar, gente, que a cortina, ela precisa ser bonita de dentro, tanto na visão da pessoa que está dentro de casa, quanto quem passa na rua. Eu não sei se vocês que trabalham nesse ramo como eu, se têm o mesmo hábito que eu. Mas eu tenho mania de passar e ficar reparando as cortinas quando eu passo na rua. Então eu vejo quando a cortina é franzida, eu vejo quando a cortina tá curta, eu coloco, que nem a gente fala aqui, eu boto reparo. E eu particularmente sou apaixonada de ver as cortinas super alinhadas, mesmo quem vê de fora.
Na minha opinião, ela até parece que valoriza a casa, assim, sabe? Fica muito bonito. E por isso que eu até brinco, é uma frase que eu falo sempre aqui para as meninas, eu falo assim, ó, se vocês passarem em algum lugar, se tiver prega macho tudo alinhadinho, que vocês, né, passarem em alguma casa na região aqui, né, e tiver tudo alinhadinho, pode ter certeza que foi a gente que fez as cortinas. Eu sou apaixonada, gosto, eu acho que sim, eu fico namorando e botando reparo nas janelas ainda, Ricardo. Acho muito feio, de verdade, não vou nem economizar no que eu vou falar agora. Eu acho feio. Eu acho a casa pode ser linda e maravilhosa. Se a cortina, a visão da rua não for bonita. Eu vou contar um exemplo bem rapidinho, que já é 10 para as 9. Tem uma casa que eu passei uma vez. Uma casa linda, com o pé direito alto. Maravilhosa a casa. E, enfim, passei na frente dessa casa, o que me chamou a atenção? A cortina, óbvio, né? A cortina. Gente, é de verdade, meu Deus, eu até nem posso falar, eu não posso falar porque se eu falar, às vezes quem mora aqui na região até vai saber da casa que eu tô falando, então, enfim. Essa cortina foi feito, e escute o que eu vou falar, essa cortina, o pé direito devia ter o quê? 5,5, 6 metros, mas 2 vidros gigantes, assim, eu acho que um tinha, sei lá, vou chutar a medida, mas só pra entender que era grande, tipo, 4 metros aqui, sei lá, 5 metros aqui. Linda, uma casa maravilhosa. Ela colocou voal estampado, franzido. Gente, eu queria morrer quando eu vi aquelas cortinas. Eu disse, não, para tudo, o que é isso? Gente, não ficou feio. Não, se eu chamar de feio, eu vou elogiar. Ficou horrível. E por que eu falo isso? Ela eu não tô nem falando assim de ter só colocado um tecido, de ter... Ela errou 2 vezes. Porque além de ela ter colocado um voal estampado, num vidro gigante daquele, ela fez, sabe, mirradinho. Gente, ficou muito feio. Acabou com a casa. Então, por que eu falo? Quando eu falo isso, eu não tô falando que precisa botar a cortina mais cara do mundo. Eu tô falando que você pode colocar um voal ali, que é super barato. Mas se for bem alinhado, com uma quantidade de tecido legal, com uma barra bem feita, pronto, ficou perfeito. Esse é o meu pensamento, entendeu? Então, assim, quando eu respondendo a pergunta da pessoa que deixou aqui, que eu falei que como é bom quando a gente evolui, a cortina precisa ser bonita de fora também. Então, assim, eu faço todas as minhas cortinas de prega macho, blackout, forro e blackout, exceto blackout 100%. Aí quase sempre é feito painel, né? Mas já fiz de prega também. Fechei com uma cliente agora, 100% para me entregar, enfim, final do ano, e ela optou por prega macho, porque ela também pensa igual eu, ela não gosta de cortinas retas, tá? Olhando de fora ou franzidas. Ela gosta de prega macho. Lógico que no 100% a gente vai fazer uma profundidade um pouco menor, para não ficar tão volumoso, porque tudo isso a gente tem que ter bom senso também, mas franzido, gente, a ideia de dizer que é forro, fica atrás, blackout é blackout, ninguém vai ver, claro que vai. Ou quando clarear o dia, o povo vai ver tuas cortinas, então tem que tomar esse cuidado, gente. A prega macho, se eu ver um voal estampado, vou ver. Ô, Beth, não, pode, nada contra o voal estampado, gente, mas naquele vidro não, pelo amor de Deus, ficou muito feio. Então, assim, como que faz a prega macho de blackout? Eu só não uso, eu acredito, quem me fez essa pergunta, que deve saber fazer prega macho, né? Eu imagino, né? Imagino que ela é uma costureira já, não sei. Mas a prega macho no blackout e no forro, eu não faço com entretela, tá? Eu sei que tem gente, eu acho que até tem uma aluna minha que usa entretela em tudo. Pode fazer? Pode, mas eu não uso, tá? Nem no blackout e nem no forro, tá? Mas faz da mesma forma, tá? A prega macho.
existe várias profundidades, enfim. Mas mesmo que você, se for para você fazer franzido, então faça uma prega um pouco mais rasa, mas faça a prega, porque quem olha de fora vai ficar alinhadinho, não vai ficar aquele monte de tecido. Eu passei numa casa esses dias que ela usou o blackout 70% franzido no varão. Gente, pelo amor de Deus, não é bonito, tá? Não é bonita a visão de fora, acaba dando volume, não, um volume bagunçado, porque o blackout 70%, né? O blackout ele é mais grossinho, não vai correr na hora de abrir, então tem que tomar cuidado, tá, gente? Enfim, tem algumas coisas que a gente precisa sempre ter esse bom senso, né? Pra gente entender devagarinho quando a gente vai mudando os hábitos, porque às vezes são hábitos, né, que a gente tem. Então, quando a gente vai conseguindo entender a diferença, o que é um acabamento bem feito, o que não é, depois que você entende, depois que você entra nesse mundo de cortinas de alto padrão de qualidade, você não volta mais, tá? Eu tenho certeza do que eu tô falando, você não volta mais. Quem conhece a forma correta de trabalhar, a forma correta de fazer as coisas para ficar bem alinhadas, não consegue fazer algo de qualquer jeito, tá? Então, por isso que eu insisto tanto nisso, tá? Meu Deus, quase 9 horas, gente. Graças a Deus consegui terminar minha live hoje sem me dar uma crise de tosse, então creio que tá tudo certo, daqui pra frente só melhorar, né? Tô já com um pouquinho de coceira, mas tô de boa, consegui quase 1 hora ficar falando aqui. Fiquei muito feliz, tá? Porque eu tava bem jururu já com essa história de eu não conseguir vir fazer as lives, sabe? E é ruim, né? É péssimo quando a gente não tá legal, né? Parece que a gente não consegue nem passar uma coisa legal pra vocês, né? Então, por isso que eu tive mesmo que me recolher essa 1 semana pra mim me recuperar um pouco mais. Bom, gente, falando nisso, ó, a Beth, minha aluna querida ali, não volta mesmo, né, Beth? A barra da cortina do feed é envelopada? A envelopada que tu diz é aquela... sim. Às vezes é a forma de falar que é diferente, né? Linda, né? Ai, eu amo, eu faço quase só isso. Amo, amo, amo. Sou apaixonada. Gente, deixa eu só falar um pouquinho pra vocês. Quero agradecer também de novo, né, a companhia de vocês. Estava morrendo de saudade de vocês. Morrendo de saudade. É muito bom essa conversa, né? Eu sei que agora é reta de final de ano, todo mundo tá na correria e graças a Deus na correria eu quero que vocês corram o triplo do que vocês já correm, porque se a gente corre muito é porque a gente tem muito trabalho e como eu falo, né, já falei em outras vezes, a cabeça quando tá cheia ela não tem tempo de pensar besteira, então ó, bora trabalhar, bora botar em prática tudo que vocês, as dicas que a gente passa aqui, as minhas alunas, os meus alunos ali estão, né, me dando feedbacks todo dia, né, dizendo que estão aplicando o que aprenderam no curso e eu tô muito feliz com isso, tá? Então, lembrando, quem tem interesse, né, já falei, quem tiver interesse no curso me chama no direct, porque eu vou mandar um cadastro para logo, ainda não posso divulgar a data, mas a gente vai ter um novo lançamento, tá? Tô muito feliz com isso, já tem bastante gente esperando, graças também ao feedback das minhas alunas queridas que eu tô muito orgulhosa, essa é a palavra. Boa noite, Débora. Eu tô muito orgulhosa, eu tô de verdade, sim, meu coração tá transbordando de orgulho, porque como eu já falei, assim, ó, e quem foi meu aluno sabe que não tem preço, tá? Isso tudo assim, ver o resultado, a transformação do trabalho de vocês. Na verdade, a transformação do trabalho é uma transformação de vida, né, gente? A gente mudar a forma de pensar, conseguir entregar o melhor para o cliente da gente, isso é algo que realmente enche a alma da gente, brilha o olho, e eu sempre falo para todo mundo isso, eu falo para as meninas que trabalham comigo, gente, trabalhem em algo que faça o olho de vocês também brilhar. Porque quando a gente consegue fazer algo que faz a gente sentir orgulho da gente mesmo, isso é muito bom. Eu nunca falei pra vocês que ia ser fácil, né? Eu nunca vim aqui dizer pra vocês que
que a minha vida é um mar de rosa, né? Eu sempre quis deixar muito claro que eu também passo um monte de perrengue todo dia, e não é toda semana. Eu até brinco que eu daqui a pouco o Ibama tá batendo na minha porta, porque eu não mato mais um leão só por dia, eu mato 2, 3, né? E eu creio que vocês também. Mas o resultado é tão bom quando a gente consegue chegar num patamar, vamos dizer assim, de conseguir passar para o teu cliente, que você consegue, que o teu trabalho é o melhor. Gente, isso é muito mais além do que só entregar uma cortina, do que só fazer uma cortina. Isso é uma mudança de vida. E isso, a mudança, gente, de vocês tem que vir de dentro para fora. Quando vocês, de fato e de verdade, colocarem no coração isso que eu tô falando para vocês, que vocês precisam valorizar o trabalho de vocês, que vocês precisam colocar o alto padrão de qualidade como regra. A frase que eu fiz lá no meu ateliê, dizendo que tudo que a gente fizer tem que ser bem feito, isso eu vou levar para minha vida inteira. A gente precisa, porque o resultado vem mesmo. Já que eu também tô só por essa visita. Tu e a Nayá, né? Vou lá visitar vocês. Meu Deus, eu vou ficar sem comer já desde sexta-feira, tá? Só pra tu saber. Quero comer tudo de bom que tiver nesse café aí. Tô muito ansiosa também por conhecer vocês também pessoalmente, né? Tô bem feliz. E quem sabe, né, gente? Minhas alunas de mais longe, quem sabe ano que vem a gente não vai um pouquinho mais longe, né? Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Daqui a pouco a gente vai indo mais, né? Vou ficar muito feliz se isso acontecer. Se for pra ser, se Deus abençoar, é isso que vai acontecer, né, gente? Bom, obrigada, ó. Viu? Já tenho que parar de falar, ó. Já passou 2 minutos e o Instagram não me derrubou. Mas eu preciso parar, até porque hoje é a minha primeira live depois da minha crise, né, que eu ainda não tô 100%. Minas, isso mesmo, vai ter pão de queijo lá, Celeste. Se tiver pão de queijo, eu vou. Obrigada pra vocês, tá? Adoro estar com vocês toda semana aqui. Eu sempre falo que apesar de ser cansativo, porque não vou mentir pra vocês também, é cansativo, mas eu quando venho aqui, eu fico muito feliz, que essa conversa pra mim me faz muito bem, tá? Muito bem mesmo, vocês podem ter certeza do que eu tô falando. Eu não tô aqui por obrigação, eu tô aqui porque isso me faz muito bem, de verdade. Beijo, obrigada, espero vocês na live de quinta. Boa noite. Vou ficar olhando, Minas, né? Boa noite, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Mais uma live, ó. Beijo. Até quinta.